Olá pessoal, sejam bem-vindos então para mais uma aula do nosso curso de Química Inorgânica. Nós vamos dar continuidade hoje na parte de teoria de orbital molecular, é o terceiro vídeo dessa série, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de inversão de orbitais que vai acontecer em alguns casos. Bom, para o momento cultural de hoje, eu escolhi essa canequinha aqui. É uma canequinha lá de Santiago de Compostela. É uma canequinha especial, foi minha primeira viagem internacional, foi para um congresso de Química Teórica que eu fui lá em 2011. Então foi a primeira vez que eu fui para o exterior. Na verdade, eu fui primeiro para a Alemanha, depois eu fui para Santiago de Compostela para esse congresso. É um lugar muito legal também, quem tiver a oportunidade. Eu não fiz o caminho de Santiago, eu só fiquei em Santiago mesmo. Mas é um lugar legal. Quem gosta de viajar, conhecer lugares bonitos, lá é muito bonito. A universidade mais antiga do mundo está lá, eles falam, né? É mais antiga que Oxford, inclusive. Bom, é o que eles falam, não sei. Bom, gente, chega de conversa, agora a nossa aula vai começar. Fecha tudo, desliga o celular e presta atenção na aula. Bom, até agora, pessoal, nós estamos estudando diagramas de orbitais moleculares como esse aqui, que é o diagrama de orbital molecular da molécula de oxigênio. Oxigênio, flúor e o próprio neônio vão ter um diagrama de orbitais dessa forma. Sigma, sigma antiligante, sigma, sigma antiligante, sigma, o sigma antiligante lá em cima e os orbitais π aqui no meio. Esse é um diagrama que vai valer para o oxigênio, vai valer para o nitrogênio e valeria também para o neônio. Se você colocar todos os elétrons, no caso do oxigênio, você consegue ver claramente que o oxigênio ele é paramagnético, quer dizer, ele vai ter dois elétrons desemparelhados, que, como eu comentei com vocês, era algo que a gente não conseguia explicar usando, por exemplo, a teoria de ligação de valência. Bom, isso foi o que a gente viu na nossa última aula. No entanto, pessoal, a vida é um pouco mais dura do que isso. É um pouquinho mais complicado. Na verdade, esse diagrama, que faz todo sentido, né? Sigma, sigma antiligante, ele só é verdade, pelo menos na primeira linha, né, da tabela periódica, lá, segundo período da tabela periódica, para o oxigênio, para o nitrogênio e para o oxigênio, para o flúor e para o neônio. Na verdade, por que isso acontece? Porque até agora a gente está assumindo que orbital S interage com orbital S para formar o sigma e também o sigma antiligante. Orbital P interage com orbital P para fazer o sigma e o sigma antiligante. Bom, isso é o que a gente está assumindo. Na verdade, gente, a vida é um pouco mais complicada do que isso, porque ao invés de ser bonitinho assim, igual você está vendo, o diagrama ele é muito mais complexo. Se a diferença de energia entre o orbital S e o orbital P for relativamente pequena, o S também vai poder interagir com o P. Observe, vou chamar a atenção para vocês aqui, que existem simetria. Então, por exemplo, um orbital P, que é assim, né? Ele pode interagir com o orbital S, assim, certo? Daria como resultado um negócio assim, ó. Ok? Então, a simetria existe. Aqui não havia essa interação porque existe uma grande diferença de energia entre o orbital S e P. Só que para alguns elementos, essa diferença de energia não vai existir e eles vão poder interagir entre eles. Na prática, o que acontece? O que acontece é que os orbitais sigma e sigma antiligante, os dois primeiros, eles vão abaixar em energia. Por quê? Bom, dá para a gente ver. Olha só, o que é o orbital S, esse orbital sigma aqui? O que é ele? Ele é o orbital S com o orbital S. Só que ele também vai ter aqui um orbital P interagindo construtivamente com outro orbital P. Então, na verdade, esse orbital aqui vai ser a mistura disso tudo.
E aí ele vai abaixar um pouco mais energia do que esse aqui. O que vai ser? Deixa eu só apagar aqui. O que vai ser esse orbital aqui? Esse orbital aqui, no caso anterior, né? Ele é o S antiligante com S. Só que você vai ter aqui uma contribuição ligante do P. Então ele abaixa um pouco em energia. Esse aqui abaixa um pouco em energia em relação a esse aqui. O que é o próximo? Esse daqui. Esse aqui, ele vai ser o P com P, ligante, só que tem uma contribuição antiligante do S com S. Resultado, ele vai subir um pouco mais em energia do que era esse daqui. E por fim, esse aqui é todo mundo antiligante. É a interação antiligante entre os orbitais P's e o orbital S também. Na prática, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o orbital sigma, esse sigma aqui que vem dos orbitais P's predominantemente, ele vai ficar acima dos orbitais P's. Enquanto que aqui o orbital sigma ficava abaixo dos π's, aqui o sigma vai ficar acima dos orbitais π's. Basicamente é isso. Essa é a diferença. Quando isso acontece? Bom, isso só não acontece no segundo período da tabela periódica para o oxigênio, para o nitrogênio, para o flúor e para o neônio. Por quê? Porque nesses caras, a energia do orbital S é bem menor do que a energia do orbital P. Então, como essa diferença de energia aqui é muito grande, não tem uma interação entre eles. Você fala, mas por que aqui nessa curva a energia do orbital S cai tanto, enquanto que a energia do orbital P já cai menos? Bom, primeiro, o orbital S ele é um orbital esférico, então o elétron ele vai ficar mais próximo do núcleo no orbital S. Então, se eu aumento a carga do núcleo, a energia desse orbital vai diminuir. O orbital P ele já é um orbital que ele já é mais afastado do núcleo. Então, ele já não é tão sensível assim à carga nuclear. Então, essa diferença de energia no flúor e no oxigênio, ela é grande o suficiente para impedir a interação entre eles. Mas quando vai para o nitrogênio e para todos os demais, a energia já é pequena. De modo que aí eu vou precisar considerar a interação entre eles, e na prática o que vai acontecer é aquela inversão entre o orbital sigma e os orbitais π's. Basicamente é isso. Então esse aqui é o diagrama da molécula de N2. Se você pegar, é muito parecido com a do O2, só que esse sigma que estaria aqui, se fosse a molécula do O2 ou do F2, agora ela está acima. E aí, quando eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 14 elétrons, como fica a distribuição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Basicamente é isso. Tudo bem? Essa aqui é a ideia. Então, gente, nós vamos usar esse diagrama para praticamente todo mundo, exceção do flúor e o oxigênio. Tranquilo? Bom, então, para vocês agora, eu quero que vocês calculem o diagrama de orbitais moleculares da molécula de carbono de C2. E façam o diagrama de orbitais, né? E calcule a ordem de ligação. Dá um pause aí e resolva esse problema, por favor. Um gritinho aterrorizante ao fundo, né? Faz parte, home office. Já fizeram, né? Vamos lá. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês todos os diagramas. Eu só vou marcar a canetinha aqui
para vocês verem, o diagrama que é do carbono, que é esse aqui, ó. Aí vai ficar mais fácil, né? Eu não estou mostrando as partes laterais, tá, gente? É só a parte central mesmo, que está aqui, ó. Ok? E aí, esse diagrama ele tem um dado interessante, que se vocês observarem, na molécula de C2, né? Carbono tem quantos elétrons? Vai ser um S2, 2S2, 2P2. O meu diagrama aqui só está considerando os orbitais a partir do 2S. Ele está ignorando um S que está muito baixo em energia. Não tem problema. Então vão ser só 8 elétrons. 2 de orbital 2S, 2 de orbital 2P e para 2 átomos, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que interessante. Na molécula de C2 eu tenho 2 ligações πs, mas não tem a ligação sigma. Interessante, né? A molécula de C2 ela existe através de 2 ligações que são π. Vamos calcular a ordem de ligação? Ordem de ligação vai ser igual metade de 2, 4, 6, metade de 6 menos 2. Isso é 2, né? Essa é a minha ordem de ligação. Aí vocês poderiam perguntar assim, professor, mas isso é doideira da sua cabeça, isso não existe essa inversão não, não faz sentido. Na verdade, gente, a gente ensina o outro primeiro, porque o outro faz todo sentido, é bonitinho, né? Tudo faz sentido. S interage com S, P interage com P. Mas a gente tem evidências experimentais. Por exemplo, na molécula de B2, se não tivesse inversão, o orbital estaria aqui, ó. Estaria mais baixo em energia. E aí esses elétrons estariam aqui, emparelhados. A molécula de B2, ela seria uma molécula diamagnética, quer dizer, não tem elétrons desemparelhados. No entanto, a molécula é paramagnética. E ela só é paramagnética se os orbitais πs estiverem de energia mais baixa do que os orbitais, estiver com energia mais baixa do que o orbital sigma. Entenderam? Faz sentido, não faz? Pelo menos é uma evidência que mostra pra gente que deve ser assim que a coisa acontece. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma correlação que existe entre os tamanhos da ligação química com a medida que você vai adicionando elétrons ou vai retirando elétrons. Na verdade, gente, não existe uma regra tão clara, porque tudo vai depender. Se o elétron que você está adicionando, ele está indo para um orbital ligante ou um orbital antiligante. Se o elétron estiver indo para um orbital ligante, a ligação fica mais forte. Se a ligação fica mais forte, ela, por consequência, ela fica mais curta. Se o elétron estiver indo para um orbital antiligante, a ligação vai ficar mais fraca. Se ela ficar mais fraca, ela fica mais longa. Mas aí vai variar de espécie para espécie. Por exemplo, vamos analisar aqui, né, a molécula de C2. Molécula de C2 não vai ser um bom exemplo. Deixa eu escolher aqui. Pode ser a molécula de O2 mesmo. Olha a molécula de O2. Na molécula de O2, os elétrons... só um detalhe, antes que eu me esqueça. Isso aqui é uma outra forma de representar o diagrama, tá, gente? Vocês encontram isso muito em livros. Eu não gosto, não, mas costuma aparecer muito assim. Quando eles estão muito pertinhos um do outro, na verdade ele quer falar que estão nas mesmas energias. Porque desenhar esses diagramas para ele ficar bonitinho é bem difícil, e aí assim é bem mais fácil. Então, por exemplo, esses 3 aqui têm a mesma energia, esses 2 aqui têm a mesma energia. Então vamos pegar, por exemplo, o diagrama do oxigênio, que a gente já viu, né? Vai ser isso aqui, ó. Preenchendo eles aqui. Já sei como é que vai ficar, né? Assim, né? O que acontece se eu adicionar elétrons? Se eu adicionar um elétron a mais, vou mudar a cor da minha caneta, ele vai parar aqui, ó. Ih, caneta vermelha. Não, ficou bom. Mas enfim, ele está aqui. Ele foi para o orbital antiligante, então a ligação vai ficar mais fraca. Se a ligação ficar mais fraca, ela fica mais longa. É o que a gente observa aqui. A ligação aumentou, né, do O2
a ligação está mais longa. A ligação do O2- está mais longa do que a do O2. Se eu colocar um segundo elétron, fica mais longa ainda. Agora, se eu tirar elétrons, o elétron está saindo de um orbital que é antiligante. Então a ligação vai ficar mais forte, a ordem de ligação vai aumentar. Você pode fazer o cálculo da ordem de ligação. O que vai acontecer então com o comprimento da ligação? Vai ficar mais forte, o comprimento da ligação diminui. Mas essa nem é sempre a mesma, não é sempre a tendência. Por exemplo, aqui, no caso do N2+, que está aqui, eu não posso usar esse diagrama porque esse diagrama aqui não considera inversão, tá? Mas no caso do N2+, todos os elétrons estão em orbitais que são ligantes. Então, na hora que eu tirar elétrons, eu estou diminuindo a ordem de ligação. Por consequência, a ligação está ficando mais fraca. Fica mais fraca, ela fica mais longa. Então, a gente depende caso a caso. Você tem que verificar como que vai ser pro caso que você está interessado. Bom, então vamos fazer aqui vamos fazer esse exercício que ele pede para a gente determinar as ordens de ligação e utilizar para prever qual espécie de cada par tem uma ligação mais forte. Esse diagrama que está aqui é o diagrama que funciona para o flúor, mas na hora que a gente for fazer o boro, a gente faz a inversão dele, tá? A gente troca ele. Então o que vai acontecer, ó? Vamos lá, vamos pegar a caneta. Flúor. Caneta vermelha. Flúor. Cada flúor vai ter... detalhe, aqui tá? Aqui já é o orbital 2s, aqui é o orbital 2p. Então, o flúor, a configuração dele é 2s2, 2p5. É isso aqui, né? É muito difícil, gente, fazer com essa caneta. Meu Deus. Tá horrível, mas tudo bem. Então tá aqui, ó. São 7 elétrons. Aqui eu vou distribuir 14. Ah, mas por que você negligenciou o orbital 1s? Porque ele tá lá embaixo em energia. Ele vai estar totalmente preenchido. Então o sigma e o sigma antiligante dele vão estar preenchidos. Então você não precisa. Para a ordem de ligação não faz a menor diferença. Então agora é isso aqui que eu vou ter que representar. Então como é que vai ficar? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no flúor menos, o que vai acontecer? Bom, aqui vai estar elétrons, né? Do mesmo jeito. Aliás, tá faltando elétrons ali, né? Volta aqui, na verdade. É assim, né? Do flúor. Onde vai o elétron do flúor menos? Flúor 2 menos. Vem para cá, né? Se ele vem para cá, tá indo para um orbital que é antiligante. A ordem de ligação vai diminuir. Vamos fazer o cálculo? Ordem de ligação vai ser igual aqui. Metade de 2, 4, 6, 8 menos 2, 4, 6. Isso dá igual a 1. E nesse caso, ordem de ligação é igual a meio de 8 menos 7, que é igual a meio. A ordem de ligação vai diminuir. Tudo bem, gente? Dá para entender? Essa aqui é a ideia. Bom, vamos fazer agora para o boro 2. Para fazer o boro 2, eu vou precisar modificar o meu diagrama. Vou apagar tudo aqui. E aí eu vou pedir para vocês me ajudarem. Eu vou cancelar isso aqui, tá? Esse orbital não existe. Vamos anular ele. E vamos colocar um outro. Eu vou colocar de preto para não dar confusão. Aqui acima, tá? Então eu só estou invertendo ele. A representação não tá boa, não, que ela tem que abaixar um pouco a energia, mas tudo bem. Dá para fazer o que a gente quer.
Então, vou fazer o boro 2. O que vai acontecer com o boro 2? Vamos mudar a caneta de novo, vamos para vermelho. Boro tem o quê? A configuração eletrônica dele vai ser 2s2, 2p1. Isso aqui, né? Opa, verde mesmo, não tem problema. Isso aqui é o boro, certo? Então vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons para cima, né? Qual que é a ordem de ligação? Ordem de ligação vai ser meio de 4 menos 2, que é igual a 4 menos 2, 2 dividido por 2, é 1. Agora vamos ver o boro mais. Boro mais, eu vou ter que tirar um elétron. Vai sair esse aqui, né? De energia mais alta. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Ordem de ligação vai ser igual a metade. Agora é 3 menos 2. Meio, né? Então, observe. Aqui, no caso anterior, no flúor, eu adicionei um elétron, a ligação ficou mais fraca. Por quê? Porque o elétron entrou em um orbital antiligante. No caso do boro, eu retirei um elétron e a ligação ficou mais fraca. Por quê? Porque eu retirei o elétron de um orbital ligante. É basicamente. Bom, vamos resolver agora, pessoal, esse problema que pede para a gente fazer o diagrama de orbitais moleculares da molécula de N2. E agora o diagrama está correto. Ele, basicamente, eu tenho que fazer do N2, eu vou verificar o N2- para ver se ele vai ser paramagnético ou diamagnético. O que eu vou fazer? Bom, então, primeira coisa, vamos lá, né? Quantos elétrons tem o nitrogênio? O nitrogênio, ele vai ter configuração eletrônica só a valência, né, gente? 2s2, 2p3. Então, na molécula de N2, o total é um total de 10 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho que adicionar um elétron, né? Para onde esse elétron vai vir? Vai vir para cá, né? Para um orbital π antiligante. Então essa molécula, ela é uma molécula paramagnética, porque ela tem um elétron desemparelhado. Vamos para a próxima. Agora eu quero usar Atom para verificar que a ordem de ligação, tanto no N2+, como no N2-, vai ser de 2,5. Bom, o N2 a gente já viu então, né? É essa distribuição eletrônica aqui. O diagrama já está certinho também. Então vai ser assim. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos calcular. Vamos primeiro tirar um elétron, né? Para formar o N2+, que é esse caso aqui. Então, o N2+ vai ser... Vou cortar aqui agora. Vou apagar o elétron, né? Para não errar. Opa, desculpa. Quero a borracha aqui. Errei. Eu vou apagar. Desculpa. Vou apagar aqui. Tá difícil apagar, que tá pequeno. Vai apagar o traço. Ah, não apagou. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos fazer o conta agora. Então, vai ficar metade. Ordem de ligação vai ser metade de... Quantos elétrons são ligantes? 2, 4, 6. 7, né? 7 menos 2. Dá 5 dividido por 2, 2,5. Aqui, faltando os elétrons aqui, né? E o próximo elétron vai entrar onde? Aqui. Então vai ficar ordem de ligação é igual a metade de 8 menos 3. Isso aqui dá 2,5 também. Tudo certo? Bom,
Vocês devem ter reparado que até o momento eu não falei muito sobre as questões energéticas, né? Os diagramas que nós estamos fazendo, eles até agora são todos qualitativos. Porque determinação da energia, gente, não é algo trivial. Existem algumas formas de você fazer. Uma delas é através de química computacional, né? Minha área de pesquisa, a gente pode fazer cálculos e esses cálculos permitem, hoje com um nível de exatidão muito bom, eu chegar muito próximo do resultado que é a energia. A outra forma que tem que fazer é a chamada espectroscopia de XPS. É um tipo de espectroscopia, ela não é trivial de ser feita, você precisa muitas vezes de fazer num acelerador de partículas, mas a ideia é que você vai disparar um raio-x, e esse raio-x vai ser capaz de arrancar elétrons, mas não os elétrons de valência, os elétrons do caroço. E aí, esses elétrons lá de dentro, eles vão sair com uma energia cinética. E aí eu faço uma conta, né? Que a energia que eu gastei, a energia para tirar esse elétron é a energia do raio-x que eu disparei, né? O fóton, menos a energia cinética desse elétron. Então eu meço a energia elétrica, a energia cinética que esse elétron sai. A energia do fóton eu sei, né? Eu que controlo o aparelho, eu consigo calcular a energia de ionização, que equivale à energia do orbital. Essa é a ideia por trás disso daí. É uma das formas de se fazer, tá bom? Não é a melhor, mas é possível. Bom, então aqui, só para vocês terem uma ideia, né, como que são esses espectros. E aqui a gente vê claramente, né, que na molécula de O2, olha o que eu tenho aqui. Orbital sigma, orbital sigma, orbital pi, orbital pi. Olha na molécula de N2 aqui. Sigma, o pi antes e o sigma depois de novo. Aqui no espectro dá para ver a inversão. Tranquilo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse assunto acaba sendo um assunto que as pessoas costumam ter uma certinha dificuldade, mas não é nada demais. Minha sugestão é que vocês agora sentem, vão fazer esses diagramas lá de todos os elementos do segundo período da tabela periódica, que vocês vão conseguir ver certinho o que está acontecendo. Tudo bem, gente? Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima. Um forte abraço. Tchau!